Veras complicada, mas que em princípio devia ter sido acautelado em relação ao próprio ao estabelecimento desta relação jurídica. Okay. Esta relação jurídica iniciou efetivamente com um contrato de empreitadas, como a própria reportagem fez referência, e que neste contrato existe lá termos e condições. Lá, em relação aos termos e condições, parece que quando se iniciava uma obra, deveria-se avançar uma certa quantia, uma percentagem, e que a CTA anuiu a esta condição estabelecida nos termos do próprio contrato, convencionado pelas partes, e na sequência estabeleceu-se também, igualmente, segundo aquilo que vem no contrato, na cláusula 5ª, juros de mora em relação ao não pagamento destas condições estabelecidas no próprio contrato. Okay. E quando assim o é legítimo que a outra parte recorra a esta mesma cláusula para, primeiro, nos termos do próprio contrato, aquilo que devia ter sido pago e não foi pago. Segundo, as condições em relação ao não pagamento, ao não cumprimento pontual daquilo que são os termos e condições do próprio contrato, que é efetivamente juros de mora. E faz-se o somatório quando interpelada. Eu quero entender que, aliás, foi interpelada de certa forma, até porque a CTA deu, em resposta dessa interpelação extrajudicial, em resposta solicitou que não poderia o Grupo Mondego continuar a aplicar juros de mora, porque na situação em que se encontrava em dívida e aplicando juros de mora era para a CTA insustentável. Mas isso cabia à contraparte se poderia anuir ou não. Não é de caráter obrigatório? Não é de caráter obrigatório. E pelo que percebi, a outra parte não anuiu, e tem razão, porque o contrato manifestou os interesses e as vontades das partes e fizeram refletir no próprio contrato. É uma situação em que deixou a CTA numa situação extremamente complicada, porque a outra parte não anuiu esta prerrogativa de suspender. É claro que se diz que as partes, ao celebrar um negócio jurídico, devem fazê-lo imbuído de boa-fé, mas boa-fé só fala-se em má-fé quando a parte não observa aquilo que vem estritamente plasmado no próprio contrato. Se estiver estritamente plasmado, depende da boa vontade, não diria boa-fé, é boa vontade da contraparte. No entanto, o Grupo Mondego o que fez foi aplicar na íntegra aquilo que vem plasmado no contrato, ou seja, requerer o pagamento daquilo que é devido, acrescido dos juros de mora que vem descrito na cláusula 5ª do contrato celebrado entre as partes. Fala-se aqui de cerca de 12 milhões de meticais que seriam, portanto, a origem desta dívida, antes, portanto, destes juros de mora que foram acumulando para a construção destas duas infraestruturas. A pergunta que fica é, será que efetivamente, doutor Mondego, portanto, teria gasto estes 12 milhões naquela construção e que resultou, portanto, neste acréscimo destes lucros, ou devia-se fazer aqui uma espécie de uma auditoria, uma fiscalização para aferir o quanto efetivamente esta construtora gastou? Ou não sei como é que, do ponto de vista legal, este processo é interpretado. Pronto, sob o ponto de vista legal, ações executivas são ações muito concretas, muito incisivas. Okay. Elas são, como é que eu poderia dizer, pragmáticas, não há espaço. O que ocorre se eu demando uma ação executiva, usando por base aquilo que é devido, acrescido de juros de mora, submeto a ação junto do tribunal, o tribunal manda citar a contraparte vai ter que discutir esses elementos todos, mas segundo aquilo que eu me apercebi, a CTA em algum momento diz que nem chegou a ser citado, o que no meu entender há aqui alguma coisa que não está correta, não pode, ou furtou-se de ser citada e a contraparte usou da prerrogativa plasmada nos termos do artigo 811 e seguinte do próprio Código de Processo Civil, na parte que diz respeito às ações executivas, preferiu citar via edital, ou seja, não é taxativamente necessário que o clemente seja citado quando o clemente furta-se da citação. Eu faço uma citação via edital, informo ao tribunal que a contraparte, aliás, isso é papel do oficial do cartório do tribunal, e faz uma certidão negativa e informa que a contraparte não se consegue citar a contraparte na pessoa do seu gestor ou na pessoa de quem tem legitimidade para ser citado. A pessoa pode furtar-se de receber essa citação, no entanto,
é devolvido o direito de gozar também de outra prerrogativa, que é requerer a citação via edital. Cito via edital, tem 30 dias para a contraparte. Lê o jornal, não lê o jornal, consegue ver ou não consegue ver a informação patente nos 2 jornais de maior circulação do país, isso é contigo. Quando a contraparte não consegue fazer isso, não toma conhecimento por via edital, o juiz manda aqui a parte que é exequente indicar os bens à penhora. A indicação foi o edifício da CTA e as contas bancárias da CTA. Até ali está tudo muito bem, está dentro daquilo que é a observância estrita da legalidade. Agora, se tivesse sido efetivamente a CTA citado regularmente, é nesta fase em que teria sido discutido a liquidez da própria ação executiva. Okay. Porque a ação executiva, para ela ser exigível, tem que ser líquida e exigível, né? Passa a redundância. A liquidez significa o quê? Vamos fazer a conta em relação àquilo que realmente a quem está a demandar a ação executiva tem direito de receber, porque a contraparte, quando recebe a citação, ela tem que se pronunciar, vai dizer que não. Segundo aquilo que nós já aferimos, não foi gasto os 12 milhões na obra. Então, isso nós designamos para a fase de liquidação da própria ação executiva. Liquidação significa o quê? Vamos discutir em matéria de números. Quanto é que isso discute-se em sede do próprio tribunal? Okay. O tribunal há de aferir para que a ação executiva possa continuar com seus trâmites normais. E se nesta fase não é discutida, significa, estou a querer aqui dizer que a própria CTA reconhece que está em dívida neste valor. Então, não somos nós que vamos dizer se foi ou não foi gasto, se a contraparte não conseguiu, junto do tribunal, discutir a liquidez deste valor. No entanto, mas ainda há espaço para efeito? Já não há espaço para efeito. Na fase em que se encontra, tudo vai depender da boa vontade do exequente. Ok. Por quê? As ações executivas ela podem terminar, extinguir por via do acordo. A CTA, através de um ofício que ela endereçou ao Grupo Mondego, requereu que a dívida fosse 12 milhões e que não fosse, a partir daquela data em diante, não fosse acrescido as taxas, ou não fosse acionada a cláusula relativa a taxas de juros, que é para tornar a dívida sustentável para si. O Grupo Mondego achou que não, o contrato está lá patente, assinamos nós os dois com o conhecimento das cláusulas integrais que compõem o próprio contrato, este contrato tem que ser cumprido na íntegra. Neste momento, a questão da liquidez já não se faz referência, porque o processo tem fases. Você é citado para, dentro do prazo de 10 dias, deduzir embargo ou opor-se por meio de agravo. Agravo é o tal meio que a parte vai dizer que não. A dívida não é de 12 milhões, mas sim a dívida é de 8 milhões e a taxa de juros não devia ser, calculando com 8 milhões não vai dar 25 milhões, mas sim vai dar 22 milhões. É essa dívida que nós temos com o Grupo Mondego. Ou, no entanto, vai dizer que não. O Grupo Mondego está equivocado, nós já fizemos o depósito de valor, né? Ou ainda podia propor, em sede da própria oposição, propor um pagamento articulado, um pagamento convencionado, entrar num acordo, num meio termo, que nós estamos em condições de pagar 25 milhões, mas podemos pagar, por exemplo, 20 milhões, mas estas e aquelas condições. Nestas prestações, as tais condições são prestações e caberá à contraparte anuir ou não anuir. Anuindo, o processo termina. A sentença que há de ser emitida há de ser uma sentença homologatória e a mesma continua a servir como título executivo, que em caso de incumprimento vai-se novamente demandar outra ação executiva. Agora, falou aqui da questão da boa-fé, da boa vontade. Poderá ainda a CTA conseguir aqui uma espécie de um acordo extrajudicial com, portanto, a Mondego? Bom, eu tenho dito que o jurista da CTA, para além de ser 100% legalista, ele tem que ser humanista e tem que ter a capacidade de mediação. Okay. Um bom mediador pode conseguir efetivamente um bom acordo,
né? E tem-se dito que, por vezes, vale mais um mau acordo do que uma boa demanda. Ok. A boa demanda arrasta lá o seu tempo, há de haver oposições, mas o problema está, a ação executiva ela é tão pragmática que, neste momento, muito provavelmente as contas bancárias da CTA já estão cativadas. Okay. Porque assim, se vai-se avaliar o bem, que é o edifício, que pertence à CTA, e o remanescente do valor, se tiver na conta bancária, vai ser cativado, porque é de lei. No entanto, ainda pode, dependendo da pessoa que vai, vamos lá, mediar esta situação toda, poderá conseguir, se for um bom mediador, conseguir um bom acordo com o Grupo Mondego e suspender a ação executiva sob condição de pagar, por exemplo, em prestações, no lugar de ter sido penhorado os seus bens, ou ainda requerer que seja penhorado efetivamente este património, mas que ele figure como fiel depositário para que a instituição em si continue a funcionar normalmente, para não prejudicar o normal funcionamento da instituição que é a CTA. No entanto, há espaço sim, eu entendo, mas tudo vai depender de como é que as partes vão articular para chegar a um bom porto. E como é que o Tribunal tem feito aqui a sua intervenção nestes casos, portanto, de acordos extrajudiciais? Olha, essa natureza de ações são processos das partes. Okay. Caberá às partes efetivamente determinar como é que devem conduzir o seu processo, okay, ou como devem conduzir o seu interesse, e o tribunal vai servir daquela balança que nós temos visto nos símbolos que diz respeito ao direito. No entanto, o tribunal vai dizer que, olha, havendo acordo entre si, o tribunal não vai tomar partido, o tribunal não vai dizer que não, este acordo vai prejudicar assim, não. O tribunal terá que observar aquilo que a legalidade determina e vai efetivamente emitir uma sentença homologatória, que é uma sentença conquistada por meio de vontade das partes, okay, e vai exarar o devido despacho, exarando a referida sentença. Que reflexões poderia a CTA tirar deste processo que está a enfrentar, doutor? Eu diria a cautela em relação aos contratos. Normalmente, os contratos refletem aquilo que vai ser obrigações e deveres que a cada uma das partes terá em relação à outra na celebração de um determinado acordo. É no contrato que vai refletir aquilo que são os direitos e obrigações que diz respeito a cada uma das partes. Okay. E é preciso ter muita cautela ao celebrar um contrato, analisar os termos e condições deste mesmo contrato e, acima de tudo, analisar aquilo que é a sua capacidade de tornar o contrato eficaz. Ou seja, terá que analisar a sua condição financeira ao estabelecer uma relação onde tu vai figurar na qualidade de devedor. O credor tem, tem uma margem mais confortável na relação. Eu sou credor, eu é que estou-lhe a dar. Estou a prestar um serviço e, em contrapartida, tirei um certo valor. Eu sou credor da contrapartida que você tem comigo. Ele está numa situação mais confortável, até pode. Eu quero entender que o Grupo Mondego poderia até esticar aquilo que é o índice da taxa de juros, no lugar de ser 5%, aplicar 10%, isso lhe conforta ainda mais. O valor a ser exigido no fim, em sede da ação executiva, estaria a ascender, se calhar, aos 30 milhões. No entanto, caberá a si olhar as suas condições financeiras, a sua capacidade de tornar o contrato eficaz, de cumprir aquilo que são os termos e condições patentes no contrato. O que eu deixo como apelo é acautelas em relação aos termos e condições patentes no contrato, principalmente no que diz respeito à aplicação de taxas de juros em caso de incumprimento daquilo que é o crédito pontual. Agora, se está numa situação de incumprimento, o melhor que tens a fazer não é isolar o seu credor. Não. Tem que aproximar o credor e renegociar os termos e condições patentes no contrato, daí celebrar-se uma adenda em relação àquele contrato e anexa servirá de base. Por exemplo, se tivessem sentado à mesa
de negociações e terem convencionado que, olha, parem de aplicar essas taxas de juros, vamos manter a dívida em 12 milhões, vamos fazer uma adenda em que vamos revogar a cláusula relativa à aplicação de taxa de juros. Eu quero crer que há 7 anos estaria nas situações em que se encontra agora. O que terá falhado? Houve aqui uma falta de uma boa mediação? Foi a equipe jurídica? Ou mesmo aquela situação, me ocorre uma palavra melhor que desleixo, mas posso recorrer por aí, da parte da própria CTA, tendo, portanto, ignorado este processo que acabou culminando com a penhora do edifício? Eu usaria mesmo o termo negligência. Okay. Foi negligência, no sentido de que, se calhar, pode ter menosprezado a intenção, porque 25 milhões, eu quero estar aqui a tentar avaliar qual é que seria o valor de preparo inicial. Se calhar o preparo, só de preparo inicial ascendeu mais de 10 milhões, 100 mil meticais. Só de preparo inicial. Então, muitas das vezes nos dizem, não vai demandar ação porque o valor de preparo inicial são 200, 400 mil meticais ou 500 mil meticais, não vai o credor instaurar o processo. Mas não, o que tem que se fazer, aliás, o que eu acho que deve ter falhado é o diálogo, é a comunicação, é o entendimento entre as partes. E, acima de tudo, se não houve esta comunicação, aliás, tem-se dito que as partes só vão ao tribunal quando nós os dois não temos entendimento. Pois. O único órgão que tem a capacidade de dirimir conflito, se nós os dois não conseguimos dirimir conflito, é efetivamente o tribunal. Então, há de ter sido demandado o tribunal porque nós dois não encontramos um diálogo que fosse fluido, um diálogo que fosse, de certa forma, eficaz para os interlocutores neste mesmo processo de diálogo. Então, acredita que possa ter havido, sim, aqui uma tentativa de negociação, portanto, entre as partes, que infelizmente não foi feliz? A partir do momento em que o Grupo Mondego interpelou a CTA para o cumprimento da obrigação ou o cumprimento do contrato que eles celebraram, okay, e a CTA, ao responder este ofício, fez do seu ofício um pedido de pagamento de apenas de 12 milhões e que não fosse aplicado taxa de juros, e daí em diante não sabemos como é que essa situação ficou. Se houve tentativa de diálogos subsequentes e uma das partes pode ter ignorado, e a suposição de que pode ter ignorado é que a contraparte diz que eu não cheguei nem tampouco a ser citado pelo tribunal, só fui surpreendido com um despacho que diz respeito à penhora dos meus bens. Refiro-me às contas bancárias da CTA e refiro-me ao edifício da CTA. Quando assim eu quero perceber que aqui no meio alguma coisa não andou bem. Pois. Porque o tribunal não exara o despacho de penhora antes mesmo de requerer, aliás, de dar o direito ao contraditório à contraparte. Senão, todo o ato que foi praticado até o ato da penhora é tido como nulo e de nenhum efeito. Ou seja, o processo terá que retroceder, voltar à parte da qual deverá ser citada a CTA para, efetivamente, poder exercer aquilo que é o seu direito contraditório. Nesta questão que classificou como negligência, há quem diga, em vários círculos de opinião, que provavelmente o presidente da CTA teria se munido de qualquer coisa como, portanto, alguma influência política, o facto de ser até então, a data dos factos, deputado pela bancada maioritária e também estar no seio, portanto, da vanguarda do empresariado nacional, se calhar estas e outras valências o pudessem ilibar aqui de qualquer coisa como um processo judicial. Será que subscreve desta ideia ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Bem, eu diria que poderia ter havido esta tendência, mas há um provérbio que se diz em direito, dura lex sed lex. Okay. Dura é a lei, independentemente da sua influência, da sua, do seu status social, do seu status político, do seu status financeiro. Se o aplicador da lei
subsumir os factos em relação a uma determinada norma e concluir que houve violação, há de ser aplicada esta mesma norma. Ok. Ou seja, não podemos, de certa forma, ignorar aquilo que vem plasmado nas normas jurídicas vigentes no ordenamento jurídico moçambicano, no sentido de que devemos gozar da prerrogativa do Estado social que nós temos ao nível desta mesma sociedade, seja política, econômica, financeira e por aí em diante. E mais, eu tenho dito o seguinte, as ações executivas são tão pragmáticas que lhe deixa você ainda achar que tem estas influências políticas e por aí em diante, porque disse o seguinte, as ações executivas têm por base título executivo. O título executivo há de ser o documento do qual há reconhecimento da existência de uma obrigação, que há de ser efetivamente o próprio contrato. E os outros meios de prova que vão ser apresentados em relação ao incumprimento, porque a outra parte não chegou a cumprir. E tendo só isso, quando é demandada ação executiva, nos termos do artigo 811 e seguintes, a contraparte só tem 10 dias para, Clemente, fazer o seguinte, pagar a dívida, 25 milhões. Se não tem como pagar 25 milhões, nomear bens à penhora, tem que eu, pessoalmente, indicar bens à penhora ou deduzir embargo. Deduzir embargo significa demonstrar ao tribunal que esta dívida não existe. E se não consegue demonstrar que esta dívida não existe, dentro deste prazo de 10 dias, é devolvido o direito de nomeação de nomeação de bens à penhora ao exequente, que é ao credor. Em outras palavras, portanto, fica-se, na verdade, numa situação de sem saída. Sem saída, ou paga ou nomeia bens à penhora. Pois. Ou ainda demonstra ao tribunal que esta dívida não existe. A outra parte está a inventar. Com o contrato no espaço. No espaço. Ou ainda pode demonstrar ao tribunal, nós dissemos que há incidentes de falsidade, demonstrar ao tribunal que não, esse documento é um documento falsificado. E as ações executivas, ela tem esse teor. A partir do momento que você reconhece, sim, há dívida, mas neste momento não estou em condições de pagar, o tribunal não tem outro meio senão mandar penhorar os bens. Ok.